Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, que vai nos dizer assim: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nós vamos ver que Davi, ele vai fazer uma aliança com Jonatas, e nós vamos ver que Davi, ele vai lembrar dessa aliança que ele fez com Jonatas, e ele vai procurar informações se ainda havia alguém da família de Jonatas para ele honrar. E nós vamos ver que aqui Mefibosete, ele, como é citado ali o nome dele, nenhum nome foi citado aqui por Ziba, e sim lembrado que ele era aleijado de ambos os pés. E nós vamos ver que essa situação acontece quando ele ainda tem 5 anos de idade, ali devido à morte de Jonatas e de Saul. É levado ali até eles aquela notícia, e a ama de leite vai pegar Mefibosete ali apressadamente, e ele vai acabar caindo dos braços da ama de leite e vai acabar ficando aleijado de ambos os pés. E nós vamos ver que quando Davi, ele vai mandar chamar Mefibosete, ele vai chegar de uma forma, como é que ele se via ali quando ele fala com Davi. E nós vamos ver que no versículo 8, ele vai dizer: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Aqui nós vamos ver que Davi, ele vai falar para ele ali no versículo 7, para ele não temer, porque Davi usaria de bondade para com ele. E nós vamos ver que ele vai falar que vai restituir todas as terras de Saul, do seu avô, e ele comeria na mesa juntamente com Davi. E nós vamos ver que Mefibosete, devido à sua situação ali, por ele ser aleijado, nós vamos ver que ele vai se olhar com um olhar de desprezo para ele. E nós vamos ver que ele vai se comparar como um cão morto, como ali alguém sem valor diante do rei Davi. E nós vamos ver que no versículo 9 vai dizer: Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: Tudo que pertencia a Saul e toda sua casa dele, dai ao filho do teu senhor. Então nós vamos ver que ele vai receber restituições ali. E em Provérbios a palavra vai nos dizer assim, Provérbios capítulo 23 e versículo 7 vai nos dizer: Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nós vamos ver que Mefibosete, ele se via como um cão morto, como alguém sem valor. E nós vamos ver que diante daquela circunstância ali, foi Deus que preparou aquela situação para Mefibosete ser honrado. Ele estava em Lodebar, na terra do esquecimento, no lugar do esquecimento. Quantas vezes eu e você, nós passamos por um processo em nossas vidas
que nós mesmo não nos vemos importante. Nós mesmo, pelo fato de estarmos em esquecimento, não quer dizer que nós não temos valor. Nós não somos preciosos para Jesus. E nós vamos ver que Mefibosete era assim que ele se via, como um cão morto. E a palavra vai nos dizer que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ele vai chegar diante da presença do rei, ali se comparando como um cão morto. De que valor tem um cão morto? Um cão vivo, ele serve como proteção, como guia, ele serve como vários aspectos ele serve. Mas agora morto, de que serve? Que serventia tem um cão morto? E ele vai se comparar como um cão morto. E ele vai dizer: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele vai dizer: quem sou eu para que você lembre? E nós vamos ver que ele vai falar e vai restituir ali para Mefibosete tudo o que lhe pertencia do seu avô e de seu pai. Como é que você se vê? A circunstância, a situação na qual você se encontra hoje, ela não determina o teu futuro. O nosso passado, ele não determina o nosso futuro, a não ser que nós deixamos que ele determine. Davi olhava para Mefibosete com respeito, com zelo, com cuidado, até porque aqueles que levaram a Davi a notícia de que Saul e Jonatas eram mortos, nós vamos ver que eles vão levar para ele como uma boa nova. E nós vamos ver que Davi, ele vai mandar ali matar aqueles homens que mataram o irmão de Jonatas, os filhos de Jonatas, o irmão de Mefibosete. E nós vamos ver que no capítulo 7, onde Davi faz a aliança do Senhor com Davi, o que fez Davi foi a mão de Deus, com que ele se lembrasse da aliança que ele fez com Jonatas. E nós vamos ver que nem por Mefibosete se olhar como um cão morto, Davi deixa de restituir a ele o que lhe era devido. Como você tem olhado para você? Porque assim como o homem pensa em seu coração, em sua alma, assim ele é. Às vezes as pessoas a deixam que a tratem com falta de respeito, com falta de educação, porque as pessoas, ela não se valoriza, ela não se vê como uma pessoa que deve ser tratada com respeito. E tudo que você permite, é assim que as pessoas a tratarão, porque é permissão sua. E nós vamos ver que ele fica ali sem reação quando Davi fala para ele. E nós vamos ver que Mefibosete, ele vai comer pão sempre na mesa do rei. E nós vamos ver que ele vai ser honrado. Ele vai ser honrado comendo na mesa do rei. Ele vai ser honrado recebendo ali restituição.
e sei que tudo o que Deus vai restituir na tua vida será de uma forma extraordinária, será de uma forma que nem mesmo você compreenderá a grandeza e o mover de Deus na tua vida. Tudo aquilo que foi roubado, saqueado de você, em nome de Jesus, que haja restituição. Mas olhe para você com um olhar de amor. Não permita com que as pessoas a tratem. Coloque limite nas pessoas. E aquelas que não a tratam com respeito, exija respeito. Você se respeitando, as pessoas irão te respeitar. Quando você não se respeita, as pessoas não te respeitarão. Porque assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, se você se vê como uma pessoa, as pessoas também te verão da mesma forma com que você se vê. E nós vamos ver que ele foi ali no primeiro versículo que eu li, foi passado a Saul, não foi passado a Davi, não foi passado a Davi o nome dele, mas sim a sua condição física. Nós vamos ver que vai dizer: Ziba respondeu ao rei: ainda há um dos filhos de Jonatas aleijado de ambos os pés. A sua deficiência não impediu dele ser honrado. O que é que limita você? Que você vê sem valor, que você se vê sem valor. Em nome de Jesus, que toda condição que limita você, que não venha limitar a sua mente, que não venha limitar a sua alma, de você se ver como Deus vê você. Você é precioso. Não importa se você tem limitações no teu corpo físico. Você é precioso, você é valioso, sim. Jesus morreu por mim, por você. Você é valioso, você é importante. E se você está respirando, tem propósito de Deus aí. Qual é o propósito de Deus para essa tua limitação? Seja ela de ordem física, seja de ordem emocional. Mas saiba que nada pode limitar você espiritualmente. E a bênção desceu sobre a vida de Mefibosete, porque Deus o honrou. Não tenha dúvidas de quem você é em Deus. Não tenha dúvidas de quem Deus escolheu você para você ser. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, amigo Espírito Santo, que nenhuma condição possa nos limitar de nós ver como o Senhor nos vê. Que nada venha nos paralisar, que nada venha nos deter de nós receber as bênçãos ao qual o Senhor tem preparado e reservado para nós. Que nós possamos ser moldados, que nós possamos ser transformados por cada condição ao qual o Senhor tem nos levado. Obrigado, Espírito Santo, que cada desafio que vem, nós possamos ser melhores para a glória do Teu nome, que nós possamos ser transformados, moldados, e o Teu nome possa ser honrado em nossas vidas. Que cada filho Teu, cada filha Tua que passou ou está passando por perdas, que possam ser restituídos pelo poder da Sua palavra, que haja restituição no âmbito físico, restituição no âmbito espiritual, restituição no emocional. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Espírito Santo, possa ser notória, possa ser
palpável em nossas vidas. Tu és convidado de honra para agir, curar, libertar, transformar. Tu és convidado de honra, Espírito Santo, para fazer o que lhe apraz. Para fazer o que lhe apraz, Espírito de Deus. Faz o que lhe apraz. Faz o que lhe apraz, Espírito Santo de Deus. Toca profundamente em cada vida, em cada coração, em cada mente, trazendo restituição, e que cada um dos teus filhos e das tuas filhas, dos familiares, possam ser envolvidos com a tua presença, Espírito Santo, e que cada um possa se ver como o Senhor os vê, em nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no canal, curta, compartilhe.